Fala galera, de Loren na área, cheguei chegando. Bom galera, hoje é um vídeo que eu demorei pra fazer esse mês. Tá muita loucura aqui na minha vida, mas que todo mês eu faço e não vou deixar esse mês passar. Comecei todo mês, ó, eu fiz mês passado, eu acho. Bom, mas esse mês chegou a hora. Chegou a hora da tier list. Esse mês saiu um pouquinho mais tarde, eu preferi fazer agora na metade do mês, porque teve a lista no final de agosto e teve o lançamento da box. Aí eu esperei um pouquinho o resultado do, do lançamento da box para acompanhar, dar uma estudadinha e fazer uma tier list que eu tivesse mais segurança de que ela tá boa, tá completa para vocês. Principalmente porque, na minha opinião, essas tier lists elas não servem para você escolher o deck, mas para você entender o que você mais vai jogar contra. E aí você estuda o deck e joga de acordo. Ajuda principalmente a mim e eu imagino que outras pessoas a entender ou estudar melhor os decks. Porque senão a gente vai ter que estudar 1 milhão de decks. Então vamos sair da tela aqui do Master Duel. Vamos para a tela da tier list. A tier list desse mês vai ser um pouquinho diferente. Eu separei aqui alguns decks que eu quero colocar, ranquear ali na tier list. Como tem muitos decks aqui, e aí é por isso que eu falei, eu acho que é mais importante para mim. Eu vou até botar esse deck aqui, porque é lançamento. O que for lançamento eu vou botar ali embaixo. Cadê Bitrooper? Se tiver mais algum lançamento e eu não percebi, eu vou colocar depois, tá? E nessa tier list desse mês eu coloquei duas posições diferentes da de Rogue. Eu coloquei uma posição de Engine. E aí, entenda, muitas vezes a Engine é muito necessária para o seu deck. Mas de que eu vou separar aqui do que é uma Engine, sei lá, muito boa, muito dentro do meta, e o que é a Engine que ficou mais fraca. O que eu considero que é uma Engine que ficou mais fraca. É uma Engine que, mesmo sendo muito necessária para o deck, o impacto dela contra os jogos do meta são muito menores. E eu vou começar... Eu botei tudo aqui nas Engine enfraquecidas, tá? E eu vou começar separando o que eu acho que ficou melhor. E o que ficou enfraquecido eu vou deixar no enfraquecido. E vou só comentar depois. Então, pra mim, a Engine de Adventure Token ficou muito melhor depois dessa lista, como ela não foi tocada, não foi mexida de forma alguma. Ela se tornou mais relevante para as suas partidas. Então, muitas partidas você ganha simplesmente por abrir de Aramese. E aí eu quero, já que eu já estou explicando, começando com a mais óbvia, explicar de que não é obrigatório você usar nenhuma dessas engines, mas de que essa engine fica mais relevante ou ficou enfraquecida devido ao meta. Ela não piorou. Muitas vezes ela não piorou. Só tem uma aqui que realmente piorou. A engine de Artifact Site, na minha opinião, essa engine melhorou nesse meta. Eu pessoalmente eu testei alguns decks que eram combo de Artifact Site e é muito relevante. Tá muito relevante em boa parte dos jogos. Isso é um problema, porque essa engine ela só vai ficar melhor e só vai ficar mais relevante. Tem uma leitura do meta que faz com que você tenha uma sensibilidade de usar o Artifact Site ou não. Mas os decks que tem essa possibilidade de usar Artifact Site, é bom você dar uma estudada. Se o seu deck ele consegue fazer isso e consegue fazer bem, é bom você estudar a melhor forma de fazer ele. Porque essa engine que está muito forte no meta atual. Muito, muito forte mesmo. Dogmática, pra mim, melhorou. Tá? É uma engine que melhorou. Eu
reparei isso nas primeiras semanas de que Invoked Dogmática subiu, mas ela já piorou de novo. E por que ela piorou? Por causa do lançamento do Despia. O Despia se beneficia e muito de você usar o efeito do Maximus. Então é um Albion que ele não tinha como usar. Se você começar, é um Albion que ele não tinha como dar, que agora ele consegue dar, que já consegue pegar uma Branded Fusion, consegue pegar uma Branded Red. É uma carta que, a sua carta que para lhe dar vantagem faz com que o seu oponente tire vantagem disso também, piorou bastante. Eu vou até buscar aqui uma carta, porque mais uma carta que podia estar aqui era a Shadowinda. Eu testei de diversas formas, tá? Essa Winda acontecendo. Eu não tô achando Shadow. Botei aqui embaixo não, né? Bom, eu realmente não tinha. Eu reparei agora que eu não tinha visto nenhum Shadow. Bom, já que eu não estou encontrando nenhum Shadow. Ah, tá aqui. Shadow, pronto. Vou botar junto. Eles melhoraram no começo do meta com a listing afetando coisas que eram mais relevantes para matchup de Shadow e para matchup de Invoked. O Shadow melhorou no começo e piorou de novo. Eu vou colocar esse Invoked lá embaixo porque para mim ele vai representar agora, já que eu já falei dele, né? E que agora ele vai representar o deck de Invoked Shadow Dogmática, tá? Pra eu explicar, porque ainda acho ele relevante para o meta, mas ele piorou muito. Você pega muito Despia. Chaos Engine. Chaos Engine melhorou, tá? Lançamento de Dragon Link melhorou esse Engine. É mais relevante, você vê bem mais essas Engine de Chaos aparecendo no Chaos Link. Inclusive, cadê o... Ah, tá aqui. É um engine que esse Dragon Link ele consegue fazer muita coisa muito forte. E aí tem a discussão de se é melhor usar mais dragões ou se é melhor usar usar os Brave Token no lugar dos dragões. Isso é algo para decidirem. Não vou ser eu que vou decidir. Eu vou falar só o que eu acho que a engine de Chaos no Dragon Link melhorou muito, porque o deck de Dragon Link melhorou bastante. E eu acho que a engine de Chaos faz o deck rodar muito, ficou muito forte, tá? Tribgate pra mim continua a mesma coisa. Tomahawk, combo melhorou, né, gente? Não tem jeito. Combo melhorou. E aí eu já posso subir. Deixa eu ver se eu já posso subir. A Rose Dragon também melhorou. Isso aqui é uma carta só. Vou botando com Mengine, mas é uma carta só. Anaconda. A Anaconda piorou ou melhorou? Na minha opinião, ela já era boa. Então, pra mim, ela vai entrar aqui como melhorada, porque o Branded Dash consegue usar isso aqui, apesar de não precisar. Só que aí tem outra carta pré-da-plant que é justamente a que está aqui, a Draco Estapilha. A Draco Estapilha melhorou muito para esse meta, tá? Tem muito jogo que eu ganho de Branded Despia por conta da Draco Estapilha. Então, pra mim, melhorou. Melhorou porque agora tem mais uma carta de pré-da-plant que é bem relevante. Mac Knight vai continuar na mesma coisa. Isso aqui é muito ruim, tá? BA pra mim piorou. Dark Lord, cheguei a ver algum Branded Despia com Dark Lord, Despia Dark Lord reaparecendo, mas pra mim é pior. Cyber Anjo pra mim não é culpa da Cyber Anjo, é culpa de Dryton. E aí da mesma forma, Perfection também piora. E o Perfection ele piora principalmente pelo crescimento de Super Poly. Como ele não consegue responder Super Poly,
dar uma pegada forte. Yang Zing vai entrar no mesmo bolo aqui do combo, tá? Engine de combo. Eu não tenho muito como separar isso. Entra no mesmo bolo. Isso aqui no mesmo bolo de Drayton. Blue Eyes Chaos Max. Vocês vão ver que tem aqui já um Blue Eyes como um deck. Blue Eyes eu vou comentar. Mas a engine de Chaos Max é boa, mas pra mim piora um pouco. E começa a aparecer menos. Assim. Tem outras formas de jogar de Blue Eyes que são melhores. Da mesma forma que Melf, eu acho que ela dá uma pioradinha na relevância que ela tinha para o deck de Tribigade. Já não era melhor, deu uma piorada. Danger, para mim também, ele pode subir dependendo de como você consiga encaixar, por exemplo, no Orkut e tal. Só que eu acho que como os decks que usavam Danger bastante pioraram, então a Engine piorou junto. Aqui Knight piorou, isso aqui piorou. Isso aqui é uma das coisas perigosas do meta. É o Sangan, que aí eu chamo de Engine Sangan. Por quê? Porque é a Engine que o Sangan vai te buscar outra coisa que vai fazer o Hawk Fibrax, que vai fazer o que você quer do combo. E aí, combo melhorou, né? A gente sabe que combo melhorou nesse meta. É muito comum você ver combo. E quando você não vê combo, você vê Desper. Então, combo melhorou. O Sangan só tende a melhorar. Ele daqui talvez seja pior, tá? Nesse momento. Mas ele tende a melhorar, principalmente com mais decks que usam site ou que fazem combo de site e usam uma enguinezinha de Sangan, com Crusadia, com o que for. O Sangan habilitando coisa. Geralmente é o Crusadia lá, que você faz normal sumo Sangan, bota o Almirage, efeito do Sangan, pega a Crusadia, faz o Hawk Fibrax e aí do Hawk Fibrax você faz o jogo acontecer. É bem comum isso. Talvez com a Dear Note, se ela chegar no mês que vem, a gente veja muito mais isso. A gente veja muito mais Punk aparecer, que tá aqui como um deck, tá? Eu botei aqui como um deck para comentar. Tá aqui. Como a Dear Note não veio, ele ainda não tá no seu potencial. Mas eu ainda acho que ele deu uma melhoradinha. Então eu vou colocar um Engine como Engine boa. Principalmente porque ele funciona no geral em combo, tá? Ele funciona bem no geral. Ele funciona como starter, extender. É bem bom. Aqui eu já comentei. E aí? Pois é. Isso aqui é complicado, tá? Porque quando passa, acabou o jogo. Mas tem passado bem menos. Combo no geral melhorou muito. Isso aqui pra mim é o grande intermédio. Então pra mim, putz, esse aqui eu nem tinha pensado antes na resposta e agora eu tô em dúvida. Isso aqui pra mim, Engine de Simorg. Não vou colocar como ela melhorou. Eu vou botar aqui. Melhorou. Tá enfraquecida porque tá enfraquecida no meta. Isso aqui pra mim piorou. E a última que eu coloquei aqui, a Branded Fusion como engine só, essa aqui melhorou muito, tá? Isso aqui não tem jeito. Isso aqui pra mim tá bem na ordem agora. Pronto. Pra mim agora tá muito na ordem.
Pra mim, a melhor engine é a de Adventure. A segunda melhor engine é a de Branded Fusion. Melhorou muito os decks. Vários decks que estavam ou que sentiram passaram a usar Branded Fusion e começaram a ter jogadas mais interessantes, mais consistentes. Melhorou Eldritch, por exemplo, que é uma pena. Combo, isso aqui é tudo engine de combo. Bem forte. Obviamente que pode não estar na ordem, porque pra mim esses três aqui eles são a mesma coisa, tá? É tudo engine de combo. Pra mim isso aqui é engine de combo. Isso aqui é pra você fazer combo. E combo dá forte. Isso aqui é um engine de combo que podia estar aqui um pouquinho melhor. Mas como ela não consegue hoje passar com tanta facilidade, eu acho que ela tá bem aqui no limite. Mesmo jeito da Tribgate, tá? Tribgate pra mim, ela não saiu do lugar. Os decks que usam ela passaram a usar outras coisas porque outras coisas são melhores. Então, pra mim, por exemplo, Tribgate vai preferir usar hoje a Branded Fusion do que usar Zodiac. Ao meu ver. Sabe, ele vai preferir usar a Branded Fusion do que usar Melfi. E muitas vezes a Branded Fusion vai ser preferível você usar um combo gigantesco de Simorgh, que às vezes brica muito mais, e a Branded Fusion brica muito menos. É bem assim. Predaplant, como eu falei, né, teve uma carta mais relevante. Isso faz o deck melhorar, a engine melhorar um pouco. E engine de caos, que essa aqui entra aqui no Dragon Link. Bom, é isso. Pra engine, chega, né? Falamos das engines e vamos agora ranquear os decks. Começando, Adamantipator. Tier 2. É um combo, sim, combo melhorou. Dito isso, o Adamantipator não melhorou em nada. Continua sofrendo dos mesmos problemas. Tem o Block Dragon, sim, que pode ser um problema mais tarde. Mas de que o deck não encontra, principalmente porque no Master Duel tem esse aspecto que todo mundo meio que targeteia um estilo de jogo muito mais do que um deck, do que é no TCG. Você consegue hoje no TCG montar o seu deck para jogar contra Tiara e Sprite. No Master Duel você tem que jogar contra um estilo. E a Dama pra mim tá bem escanteado nesse meta, pra mim é um Tier 2. Da mesma forma, Cyberse. Esses decks não são rogue, tá? Tô botando aqui como sendo Cyberse. Eu nem sei se esse bicho é Cyberse, mas tô botando aqui. Eu acho que o Cyberse ele não piorou nem melhorou, como ele já estava meio que abaixo e ele tem uma perspectiva de crescimento. Eu coloco ele como Tier 2, algo para você ter em mente e visualizar, principalmente para o futuro. Aqui eu coloquei DDD, é um deck que teve suporte recente, mas de que o deck e o combo em si eu ainda acho muito frágil para board breaker, para decks que são voltados para quebrar campo para ir segundo. Blue Eyes, isso aqui para mim não melhorou em nada, mas tem aparecido mais, principalmente em rankings mais baixos, ranqueada mais baixa, tem aparecido um pouco mais. Eu cheguei a ver alguns usando Blue Eyes com Branded Fusion, com uma enginezinha de 10 para usar Branded Fusion para fazer Albion, para fazer o Miojade a partir do Albion. Bom? Não acho bom não. Isso aqui não é tão bom, mas é bom ficar de olho, sabe? Porque ainda é um deck que te dá muito ATK, que dá muito. E recebeu suporte. Tá aqui porque recebeu suporte. Como as pessoas tendem a jogar muito com as novidades, no Master Duel principalmente, então muitas vezes o deck nem é melhor do que, por exemplo, deixa eu ver um deck que tá aqui embaixo. Por exemplo, às vezes o deck é pior do que o Machina, mas aparece mais porque é novidade. No Master Duel, novidade é novidade. 10 Tier 1.
Eu acho Desp o melhor deck? Não. Mas o aspecto de novidade tem colocado ele muito em evidência no metagame. E aí, o deck é forte, o deck é bom de jogar, é prazeroso de jogar. Muita gente que queria montar o deck completo no TCG não conseguia porque o deck era muito caro. Vai ter reprint agora, mas ou já teve, eu não sei. Porque o Aluber, ele é muito caro no TCG. E aí muita gente que queria, que gostou do deck não conseguia montar por causa disso. E agora tá conseguindo montar no Master Duel. E isso é muito legal no Master Duel. Dinosaur. Que Dinosaur! E aí? Pra mim, Tier 1.5 é um deck que ele tem uma força muito grande, muito encaixada no metagame, tá? O problema dele é o Brick. O fato dele brincar tanto, eu vou ter que botar ele no Tier 2. Ele brinca muito, sabe? Dragon Link. Eu gosto de dinossauro, tá? Nesse meta. Eu acho que ele encaixa muito bem nesse meta. Ele é muito bom indo segundo. Contra combo, ele muitas vezes é muito bom. Ele tem uma versão indo segundo muito forte, mas que ele brinca muito também. Já Dragon Link não. Dragon Link é um deck que tem uma chance de brick, mas é pequena. E ele ganha um teto de play nessa última box. Ele ganha um teto de play muito alto. Então, pra mim, esses dois decks aqui já são assim os mais fortes do meta. Dragon Link é mais sensível a Hand Trap do que isso aqui, então tem essa discussão de usar Igni de Adventure Token para prevenir essas Hand Traps, mas o teto é muito forte, assim, o teto é muito grande. Quanto mais você joga de Dragon Link, mais você aprende e melhor você fica de Dragon Link. Então, um bom jogador de Dragon Link é realmente muito bom. Drytol pra mim é um deck que piorou, tá? É um dos decks que piorou bastante. Ele ainda não se recuperou da lista lá na Intem. E pra mim ele piora bastante, assim. Ele tá bem fora do meta. Ele já é um deck antigo, então tem pouca gente interessada em continuar jogando de Drytol. Tanto vocês verem que eu não botei a Engine aqui de Herald. Eu acho que ela ficou tão no mesmo patamar que ela ficou pra trás. Tá ficando pra trás. Combo de Aurora Dawn. Aí aqui eu incluo todo tipo de combo de Aurora Dawn. Geralmente eu boto aqui porque é o deck de combo de Aurora Dawn, tá? Que aí esse deck que ele vai levar muitas vezes isso aqui. Yang Zing, Rose Dragon, Tomahawk, pode botar um Sangan, pode botar, enfim, não importa o que você botar, pode botar Teni. O importante é o Aurora Dawn passar. E como eu acho que combo melhorou, então tô colocando aqui. Pra mim esse é o melhor deck do formato, infelizmente. Esse deck é chato, chatíssimo, e ele tem muito boa matchup nesse meta, sabe? Tem muita coisa que quebra, ele é muito resiliente. O meta tem muito combo e ao mesmo tempo que tem muito combo, ele não tem tanta dificuldade de parar combo, sabe? O deck de Eldritch ele melhora muito. E aí tem uma coisa que melhora muito esse deck de Eldritch, que são as versões de zumbi. Então vou botar aqui os dois, porque tanto o Eldritch puro quanto o Eldritch zombie, esses ficam muito fortes. Eu vou botar a zumbizinha aqui embaixo só para não estragar, mas essa Engine de zumbi melhorou muito o Eldritch, porque ela consegue usar também a Branded Fusion. O deck consegue usar essa Engine de zumbi junto da Branded Fusion para botar a sua Zumbi World em campo. E a Zumbi World sozinha ganha de muito deck. Ela ser uma Floodgate buscável é complicado. Ela ganha sozinha de Flanderize, por exemplo. Ela ganha... Pô, é muito difícil de jogar de Despia contra Eldritch.
É muito difícil de jogar com qualquer um desses outros contra Eldritch. Então pra mim é o melhor deck, tá? É o melhor deck. Aqui tá pra representar o 8-Axis. Eu não encontrei nenhuma carta de 8-Axis aqui, pelo menos não apareceu tanto pra mim. É um deck que melhorou um pouco e se torna mais ou menos relevante por conta da presença de tanto combo, mas eu acho que ele não chega assim a competir no mesmo nível dos que estão ali em cima. Esse aqui pra mim é um Hulk que aparece muito. É um deck muito sensível, tá? Ele precisa ir primeiro, ele precisa que a coisa passe, ele precisa que seu oponente não tenha como ficar te dando dano perfurante ou te deu um dano de outra forma. Muito condicional, pra mim é o pior dos Tier 2 aqui, mas como aparece muito, ele pra mim é interessante colocar. Pra mim um dos decks que piorou do mês passado pra cá, Flanderize. Ele encontra muita dificuldade contra os decks aqui de cima e inclusive contra os decks, alguns decks do próprio tier dele. A gente vai chegar em alguns decks que caíram, a gente vai ver que teve muita mudança no meta. Apesar de as mudanças assim não terem atingido Adventure Token e Combo, o meta em si mudou muito do mês passado para cá. Então é um vídeo bom aqui para vocês verem o que tinha no mês passado, o que as mudanças fizeram para mudar o metagame. Inclusive, vamos lá aqui, número 1 para mim não saiu do patamar que estava. É um deck meio rogue, mas aparece bastante. Orkust pra mim também não saiu do patamar que tava. É um deck legal de jogar, mas não faz nada de muito. Esse é um deck que piorou pra mim. E ele piora por diversos fatores. Eu vou botar como tier 1.5 porque eu acho que ele piorou, mas não tanto. Ou ele... Pô, é que eu acho ele pior do que o Dino, tá? Nesse meta. Vou botar aqui, qualquer coisa eu mudo. Mas pra mim tem alguns fatores que pioraram muito. O principal é a engine DPE. O segundo, mais importante, é a presença de tanto Eldritch. É complicado pra esse deck jogar contra Eldritch, tá? Bem complicado. É melhor você jogar contra Flanderize do que você jogar contra Eldritch. Mas assim, Adventure Token não foi mexido. Cara, é que realmente eu vou deixar ele aqui. Eu acho que ele é pior do que o Dino nesse momento. Tô usando o Dino como nota de corte no momento, porque tá meio a meio, mas ele não é ruim, tá? Desses aqui, pra esse momento eu acho... Esse aqui eu acho ruim. Esse momento eu acho ruim. Esse aqui eu também acho fraco. Mas daqui não tem nenhum deck realmente ruim. Eu acho que, por exemplo, DDD é pior do que Orkust. Numeron eu acho pior do que Orkust. Não é tão pior do que Orkust, não. É melhor do que Orkust. Mas eu não acho esses decks aqui todos ruins não, tá? Então, aqui pra mim esses dois aqui são bons. Aqui é tudo mediano e aqui é ruim. Punk é mais... É quase que um engine pra chegar num combo. Ele é quase que um engine. Mas eu vou botar aqui como deck, porque pra mim ele vai ser um deck, mas ele ainda não é esse deck ainda. Ele é uma pequena engine. Cara, eu acho que realmente não dá pra colocar como deck não. Ele não é um deck, sabe? Ele não é o deck de Punk Combo que nem tem no TCG. Ele é um engine e eu também não acho que ele melhorou. É um engine que tende a ficar melhor, mas não acho que melhorou, então vou deixar ali. Salamangreat. Eu cheguei a ver algumas coisas. Ele tá aqui por causa da Gazelle voltando, né? A 2.
mas eu não acho que melhorou, tá? Não é um momento bom para Salamangreat. Prank Kids, esse deck mandava no formato. Mandava, ele piorou. Ele é melhor do que Flanderize, mas ele piora, tá? Na minha opinião, ele piora. Será que ele piora ao ponto de sair do Tier 1? Vou fazer uma pesquisa. Pesquisa rápida. Olha só. Era o deck mais jogado, mais vitorioso do último meta. Tá em sétimo. É um bom deck, tá? Eu vou botar ele aqui como... Eu vou botar ele atrás do Flanderize. Eu acho que o Flanderize tem mais argumento para você jogar com e contra do que ele. Sword Soul, esse eu tô vendo bastante, tá? Pra mim, ele é o melhor dos Tier 1.5. Porque o próximo que eu vou botar aqui, que é o último que eu vou colocar no Tier 1, é o último? É. O último que eu vou colocar no Tier 1 é o Tenni. Aí, por que eu vou botar o Tenni? Porque eu acho que o combo com o Tenni, ele... que é o Adventure Combo, né? Ele é melhor do que o Sword Soul Tenni, no momento. Ele é mais forte, ele tem mais teto de jogada, ele tem mais aprendizado, tem mais skill play. O bom jogador, ele consegue tirar muito disso. O maior impacto que esse deck teve foi a crossout. Ele podia estar melhor se ele tivesse mais crossout para ele conseguir escapar das hand traps. Isso foi bom. Enfraqueceu e deixou esses outros decks aqui jogarem um pouco mais. Mas o deck ainda é muito forte. O Sword Soul também melhorou muito. Muito mesmo. Mas eu acho que falta um pouquinho para ele chegar no nível dos que estão aqui em cima, tá? Falta um pouco para ele chegar. E eu acho que ele não vai ter nem esse pouco, tá? Eu acho que ele fica por aqui até acabar. Isso aqui é um roguezaço, mas de vez em quando aparece. Então não deixem isso aqui jogar, tá? Sky Striker continua aparecendo, mas eu acho que ele já não estava num bom momento. Permanece num momento estranho, um deck que está esquisito de jogar contra. Muitas vezes esses decks aqui montam coisas que o deck não consegue interagir. Branded é bem ruim para a matchup de Sky Striker. Thunder Dragon é um deck que pra mim piorou. Apesar disso aqui ter muita busca e tal, e o Colossus, é mais raro isso aqui conseguir fazer um campo inquebrável ou fazer alguma coisa mais relevante do que isso aqui consiga competir, sabe? Lembra, esse aqui é 8x, tá? É aquele deck que vai blindar o Go in Second. E bom, eu acho isso aqui bem tá num momento esquisito pro meta pra ele. Máquinas pesadas, esse deck é bom, mas na minha opinião ainda tá no Tier 2. Ele tem... Não sei se ele tem dificuldades contra os que tem aqui em cima, tá? Ele provavelmente vai sentir muitas vezes o peso de você ter que ter muitas jogadas para sair disso daqui. E muitas vezes esse deck não consegue ter essas muitas jogadas. Tá aqui também porque recebeu suporte e é um deck bom, tá? É um deck que tem argumentos para você usar. Mas eu acho que ele não chega a competir ali no Tier 1.5, não. Tribigate, esse é um deck que estava muito esquecido e melhorou. Não melhorou apenas pela Branded Fusion, não melhorou apenas pelas engines que ele usava. As engines que ele usava, muitas delas estão mais frágeis nesse meta, mas
o meta em si, ele é bom pra Tripgate. É bom, tem boas matchups contra Branded Despia. Ele melhora a matchup dele contra o Eldritch. Agora que Eldritch tem menos Floodgates, entre aspas, né? Esse deck consegue responder bem o Eldritch. Tem bons argumentos para usar Tripgate nesse momento. Você tem o seu Tripgate, não quer fugir dos que estão aqui em cima, então dá uma investidinha aí, uma estudada no seu Tripgate. Invoked pra mim ele melhora, mas ele não melhora a ponto de competir aqui em cima. Invoked aí Invoked Dogmatic, Invoked Despia, Invoked Shadow. Você pode estudar da forma que você quiser. Pra mim, independente da forma que você estudar, os decks aqui eles têm mais argumentos para você usar. Mas se você quer fugir, quer dar uma estudada, quer jogar um pouquinho diferente, usar outras engines, competir com outras engines, ou às vezes você nem tem essas coisas aqui. Dá uma olhadinha com carinho no Invoked Dash, ele melhora muito nesse meta, tem mais argumentos, por exemplo, do que usar o Phantom Knight. True Draco, pra mim o deck piorou muito. Esse é o deck que pra mim mais sentiu a lista do que deveria atingir o Eldritch. Ele não tem o reforço que a Brand tá aqui pra eu falar isso mesmo, tá? Não é que eu acho que ele tá num momento muito rogue, mas já tá aqui, eu botei aqui pra falar isso mesmo. Ele não melhora por conta de Branded Fusion, ele não absorve essa Branded Fusion. Então ele não teve esse reforço, ele não absorve a engine de zumbi. Já o Despia não. O Eldritch absorve. Esse aqui realmente sentiu a lista. Aquela lista das Floodgates, da Imperial Order, da Vanity, a outra que teve a Skill Drain. Então ele sente um pouquinho mais. Ele tem mais Skill Drain. Mas essa Skill Drain muitas vezes faz menos pra ele. Faz bem menos, por exemplo, do que a Underworld, a Banshee faz pro Eldritch. Esse aqui é o grande perdedor da banlist. Virtual World, talvez o melhor deck da última Duelist Cup. Tem dados, tá? Eu posso até trazer os dados da Duelist Cup. Se você quiser, deixa um comentário, porque eu não vi ninguém trazendo esses dados tão precisos. E eu já tenho os dados aqui da Duelist Cup, que tá bem mais de porcentagem e tal do top 100, né? Mas Virtual World pra mim, vou botar atrás até do Final Countdown, porque esse foi o grande perdedor. O deck morreu? Não, mas ele sentiu muito. Os jogos que esse deck ganhava simplesmente por botar o Calamity era coisa de outro nível, sabe? Ele sempre fazia. Sempre não, mas muitas vezes ele fazia. Sem o Calamity, sem o medo do Calamity, é muito mais fácil targetar a jogada que o deck quer fazer, que o deck quer montar, e impedir essa jogada de acontecer. Rodrigo, mas antigamente você sabia que o deck queria fazer Calamity, então você já targetava a jogada de Calamity. É mais ou menos o que você está falando. Só que a jogada de Calamity, ela passava por um ponto em que você, ok, eu vou fazer essa jogada aqui para minha jogada de Calamity passar. No caso do Virtual World, você abria uma mão muito boa, vou fazer essa jogada aqui para minha jogada de Calamity passar. Ou então você tinha uma certa segurança, uma carta de segurança na sua mão, que você dizia, ok, se esse cara fizer tal coisa, aí eu faço essa jogada e a minha jogada de Calamity passa. E Virtual World fazia bastante isso. E agora sim, o Calamity, essa outra jogada que ele tem que fazer é menos forte e assim, é mais fácil de você ou prever ou de, se mesmo assim ele conseguir fazer, você responder. No caso do Calamity era
muito mais difícil. Esse é o grande perdedor da lista, na minha opinião. Hiro. Hiro, me diz aí, como é que tá, hein? Pra mim piorou. Já não era um grande deck. Ele tá pior por causa da Ignite Destiny Hero. Infelizmente, né? É o deck que consegue usar a Ignite Destiny Hero bem, mas sabe, tá esquisito de jogar de Hero. Tá esquisito ver o Hero jogar. Altergeist, esse é um deck que pra mim melhorou. Ele passa a ser um pouquinho relevante, mas ele não é um relevante a ponto de disputar contra esses 10 aqui do topo. Vampire tá aqui só pela nova box. Pra mim, bem ruim, bem fraco. Bem fraco, tá? Não gostei. E Bitrooper pra mim, ele não vai sair disso. Ele vai ficar num tier 2zão lá. Pode ser que apareça e você não saiba jogar contra. E aí o cara faça alguma coisa, mas o deck eu acho que ele não encontra o caminho dele pro meta. Então é isso, galera. Videozinho grande ficando por aqui. Ai, deixa aí um comentário se você quer que eu faça um vídeo falando só sobre os resultados da Duelist Cup. Eu acho que já passou, né? Acho que pode deixar pra lá, né? Eu não fiz porque, pra mim, assim, eu acho que não ia acrescentar muito, não. Acho que todo mundo já viu. Eu nem vi que eu tava cortando a tier list esse tempo todo. Mas vai ficar assim. É isso, galera. Um abraço. Valeu. Falou. Fui. Última olhadinha aqui na tier list. Deixa eu botar aqui. Pode printar. Pode printar. Faça sua tier list também. Falou. Tchau.